A música é algo próprio do ser humano, mas ao mesmo tempo próprio da natureza. O compositor canadense Murray Schafer descreveu o ambiente onde nós vivemos em termos do que ele chamou de paisagem sonora. A paisagem sonora é formada pelos sons que podem ser ouvidos num determinado momento em cada lugar. Nós podemos pensar nos sons naturais como o canto dos pássaros ou do vento agitando as folhas da vegetação. Porém, também existem os sons produzidos pela ação humana, como o tráfego nas estradas, entre muitos tipos de ruídos. Também faz muita diferença se nós estamos em movimento em relação aos sons. Existem sons que são produzidos durante atividades que estamos realizando, mas não são o foco da nossa atenção naquele momento. As nossas vivências culturais são motivadas por muitos fatores, dentre eles o desejo de realizar as coisas em nível de arte. Entre todos os tipos de música, existe a música de orquestra. Essa música serve para muitos propósitos em nossas vidas. Ela pode acrescentar uma dose a mais de emoção às cenas da vida. Meu nome é Francine Donizienke, tenho 34 anos. Comecei na música com 12 anos, estudando violino na igreja. E lá na igreja já comecei tocando na orquestra no meu primeiro ano. No final do ano comecei a tocar na orquestra. E era uma orquestra bem grande na época, uma média de 28 músicos, maior parte cordas, violino, viola, tinha violoncelo, contrabaixo, piano. E ali eu vi que realmente eu gostava da música, né? Meu nome é Stephanie Dias Tavares, eu sou de São Paulo, especificamente da cidade de São Bernardo do Campo. Minha profissão, eu sou professora de violino, musicalização infantil e teoria musical, mas também sou formada em pedagogia há 2 anos pela FASB. Eu toco já há um bom tempo. Eu toco desde os 9 anos de idade, eu tô com 28. Eu comecei os meus primeiros
as primeiras notas, né, vamos dizer assim, na igreja, Assembleia de Deus, onde eu tive o primeiro contato com a música, e foi lá que eu pensei, eu quero tocar violino, que é o meu instrumento. Bom, meu nome é Andrei Grego Costa, tenho 31 anos, sou natural de Lusiânia, Goiás, e atualmente estou estudando composição musical aqui na Universidade de Brasília, ao mesmo tempo que faço aulas de viola na mesma instituição, com a intenção de pegar dupla habilitação. E sou formado na Escola de Música de Brasília, onde eu cursei, na verdade, violino, né? Fiz toda a trajetória ali do curso básico, técnico, né? Dentro do violino. E lá eu comecei por volta dos 14 anos de idade, né? Um pouco tarde, dependendo dos parâmetros. Né? Meu nome é José Anderson Kleuber, conhecido como Keu, né? O nome artístico Keu Aragão. Mas eu comecei com a música, já o nome já fala, nasceu na Bahia, então já música já é uma coisa, né? Bom, meu velho, obrigado. Aí, ó. Aceito? Aceito. Mas eu comecei com música mesmo, foi na igreja, né? Porque meu pai e minha mãe é de origem evangélica. E meu pai já é falecido, mas era pastor, então na igreja foi quando eu comecei a movimentar a questão de música, porque era a família do pastor que fazia tudo, então tinha que tocar, cantar, né, fazer tudo que tinha que fazer ali na música. Meu nome é Miriam Poliana, eu sou psicóloga de formação, tenho 31 anos recém-feitos, mãe de 2 bebês, na verdade um bebê que é o Pedro, vai fazer 2 meses, e a Liz, que tem 2 anos e 6 meses. Tenho mestrado também na Univille, em Patrimônio Cultural e Sociedade, colega do Sebastião. Na verdade, assim, a música na minha família sempre foi muito presente por conta da minha religião. Então, nós somos uma religião cristã e na nossa igreja nós temos uma orquestra. Então, sempre eu tive contato com a música por conta disso, porque em todo culto que eu ia, tem o canto e tem a orquestra. Se não tem orquestra por falta de músico, tem o canto. Então, desde muito pequena, eu sempre tive esse contato, né? Justamente por conta da religião. Eu me chamo Gabriel Toninho Bolheiro, eu tenho 17 anos e eu sou de Sertãozinho, interior do estado de São Paulo. Uma cidade bem pequena, mas que tinha um projeto muito legal de música, que eu ingressei quando eu tinha 7 anos de idade, bem novo. E eu comecei tocando clarinete. Era um projeto da cidade, a Orquestra Sinfônica da cidade, que fazia grupos com jovens. Então não havia professores, eram vários jovens reunidos, uns que já tinham um pouco mais de experiência, tocavam na cidade de Ribeirão Preto, que ficava ao lado, e voltavam e ficavam lá no projeto, auxiliando os alunos novos. Então eu comecei nesse projeto. Não por interesse próprio, sim, né? Quando eu era muito criancinha, meus pais me colocaram como uma atividade extracurricular,
mas eu acabei ficando, inclusive acabei ingressando na orquestra e até ganhava alguma coisinha, assim, tocava com o pessoal. Me chamo Enio Antunes, tenho 60 anos de idade, completos em novembro, dia 12. Moro em Vinhedo, vai fazer 10 anos. Até chegar aqui em Vinhedo, foram vários momentos de ambientes e lugares diferentes, mas sempre querendo valorar aquilo que eu busquei desde a minha infância, que é o universo da música. A música no sentido profissional, no sentido familiar, a música no sentido de formação cultural. E é com ela que eu vivo até os dias de hoje, não é? Bom, no início do ensino fundamental tinha teoria musical, musicalização na escola, mas eu não tenho a mínima memória dessas aulas, né? Mas tem lá em casa os livros e cadernos todos preenchidos com os exercícios, né? Mas eu não tenho lembrança disso, né? Mas lá pelos 11, 12 anos eu fazia aula de teclado numa escolinha particular e lá na cidade que eu morava então, né? E era engraçado essas aulas porque por algum motivo eu queria estudar piano clássico e o professor que tinha nessa escola era do piano popular. Mas eu insisti e acabei, entre aspas, obrigando o professor a estudar erudito para poder me dar aula. Né? E ele fez um bom trabalho, né? Tive uma iniciação legal na música, mas o estudo mesmo formal e sequenciado foi quando eu comecei a estudar violino na escola de música. Já com uns 10, 12 anos eu já comecei a abrir para uma música, né? Mas assim, sair do contexto mais religioso protestante para começar e frequentar lugares que a música era, vamos dizer, dentro do contexto que eu vivi, era profano, né? Que é isso, e as músicas populares, que é ir para as rodas de reis com a galera, para tocar, para ouvir, ir para a roda de capoeira, que também foi ali que eu comecei a tocar o instrumento de percussão mesmo em si, que foi os atabaques. Ia em terreiro, né? Ia escondido, ia para os terreiros, né? Porque era uma coisa que não era muito bem visto de acordo com as crenças ali, então eu tinha que manejar, mas ia, escutava os tambor. E também quando tinha muita coisa na cidade de festa, de evento, aí a galera juntava para fazer a tal da batucada, né? Aí eu ia bater com a galera, que a gente chamava bater, né? Hoje a gente sabe que é tocar, né? Mas é bater nas timbas, né? Nos timbales, essas coisas, nos tambores. Aí teve uma oportunidade que eu fui na casa de um tio meu e ele tinha um órgão. E nesse dia, não sei, por um acaso, assim, eu tive o interesse de tocar. E aí ele falou, eu posso te ensinar de forma bem rápida. E aí ele me mostrou lá, né, no teclado mesmo, esse aqui é o dó, a escala mesmo, né? De dó a dó, e falou, esse é o dó, esse é o, enfim. E mostrou na partitura do inário, que é o que a gente chama, né, que a gente usa de... É um livro com os hinos, né, que tem partitura e tem as letras que nós cantamos lá na nossa igreja. E aí, ele falou assim, no inário, pegou lá, esse aqui é o dó, que é essa tecla aqui, esse aqui é o ré, de um hino específico, né, pegou um hino fácil lá, e mostrou a referência que era na partitura e a referência que era no teclado. Isso, cerca de 1 hora, mais ou menos, eu já estava tocando a partir do ensino que ele tinha me passado. E aí isso me deu interesse, porque eu percebi, nossa, uma facilidade em aprender, né? Uma coisa que eu nunca tive interesse, que eu nunca tive contato. Assim, de forma prática, né? Porque a teoria eu tenho alguma dificuldade, assim, certa dificuldade. E aí foi a partir daí que eu comecei a ter interesse na música, porque eu via uma facilidade em tocar. Desde os 7 anos de idade, eu considero o meu início dos estudos de música com meu pai, Clemente Pereira Santos, lá em Brasília.
E o lugar fértil de convivência com essa música era a igreja adventista. Fazia parte do coral infanto-juvenil. Depois tive a chance de fazer quartetos e fazer parte do madrigal lá dessa igreja, até os 14 anos migrar para a Escola de Música de Brasília e ali começar de fato um estudo dirigido na formação cultural, musical e social. A princípio, como a igreja ensinavam aulas tradicionais, então eu comecei a aprender primeiro teoria, depois da teoria eu comecei a prática de instrumento. Porém, nas igrejas, naquela época, funcionava mais não com orquestra, mas sim bandas. E não existia violino, e eu queria violino. Na igreja sede, né, que era central, existia uma orquestra, então existiam vários violinos, então foi lá que eu comecei a ter o primeiro contato visual, né, com o violino, e foi dali que eu acho, né, que eu tive essa vontade de tocar violino. Depois de um tempo já tocando clarinete, que foi o meu primeiro instrumento, que eles falaram que violino não tinha, então eu precisava, como eu sou mulher, eu precisava tocar um instrumento feminino. E o instrumento feminino que tinha disponível na igreja era o clarinete. Mas tínhamos trombone de vara, trompete, percussão, caixa, bumbo, tinha várias outras coisas que eu podia tocar se eu quisesse, porém o único feminino era esse, então eu tinha que estudar clarinete. A partir de então eu estudei teclado na igreja, depois estudei regência com o maestro da igreja e chegou o momento do vestibular, fiz licenciatura em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não sabia o que iria reservar através da música na minha vida, né? Então tive as experiências da licenciatura, precisei dar aula em escola, as experiências foram muito boas. Dei aula de musicalização, tanto para os menores, quanto aula de instrumentos também nas escolas. E aqui na Casa da Cultura, que é onde eu trabalho há 10 anos, 4 anos depois que eu comecei o ensino de violino na igreja, acabei vindo para cá. Vim para cá, não imaginava que eu iria ser professora da instituição. E aqui, desde o primeiro ano também, como aluna, eu comecei a participar da orquestra. Era orquestra de cordas, ali realmente eu vi que a minha paixão era a música e principalmente as orquestras. Tinha níveis de orquestras, comecei no segundo nível da orquestra, depois passei para a orquestra principal, que é a atual orquestra acadêmica da escola, e posso dizer assim que foi e continua sendo uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, que é tocar numa orquestra. Logo quando eu decidi que gostaria de estudar violino, a Escola de Música de Brasília tinha alguns critérios. Um deles é você ter um bom solfejo, alvejando uma nota 9 e 10 para concorrer a uma vaga nas classes de violino. Então, eu entrei no CCM, que era Curso Crescendo com Música, né? E estudei flauta doce, canto coral, teorias, e fui lá me submeter ao teste para pleitear a vaga de violino. Vim para Brasília, me mudei, cheguei em Brasília, aí eu voltei a mexer com música por causa da igreja, contexto religioso da igreja. Aí comecei a tocar bateria na igreja, que eu já tocava teclado, violão, essas paradas, né? E aí eu cheguei e vim para Brasília, comecei a tocar na igreja bateria, depois fui para percussão, mas vim aqui para tentar estudar, porque eu tinha saído do interior. Aí eu vou fazer. Aí eu fiquei tentando sociologia, aí tentei artes plásticas, teatro, mas nunca tinha pensado na música. Mas eu falei, então eu vou tentar. Então para isso eu vou precisar saber os caminhos, né? Porque eu já toco, mas até então a gente tem aquele período que a gente acha que a música só vale se for a letrada, né? Que é a música erudita, tradicional.
Então eu tive que vencer essa barreira também, porque eu tocava, mas não achava que eu sabia tocar música, entendeu? E aí com isso, na prova da escola de música, eu precisava aprender, né, a ler partitura, e isso foi um outro início. E aí nisso também começa essa coisa do campo da música mais tradicional, e isso vai adentrar na minha vivência dentro de orquestra, né, que eu tive. Depois de um tempo eu passei a estudar no Projeto Guri, que é um projeto que temos em São Paulo. Se eu não me engano, hoje ele está sendo gerido pela Santa Marcelina, onde atinge muitas pessoas, muitas crianças, né, carentes. Acredito hoje que eles expandiu e deve seguir para outras crianças de outras classes, né? E aí eu comecei a estudar. Só que ainda eu morava em Curitiba e não tinha o interesse, né, de estudar mesmo, porque na minha igreja eles dão aula, né? Então você tem a oportunidade de estudar ali. E eu não tinha lá o interesse de começar a fazer as aulas. Aí quando eu me mudei para São Bento, aqui vamos dizer assim que a necessidade é maior de organistas, né? Porque o número de irmãs aqui é reduzido. Aí aqui eu falei, vou estudar. Aí eu comecei a estudar e fui vendo ainda que eu tinha mais facilidade ainda e comecei já a tocar na igreja. E depois, quando eu me mudei para Joinville, Santa Catarina, eu comecei a estudar um pouco de clarinete na banda dos bombeiros voluntários. Depois até procurei a Casa da Cultura, mas assim que abriu o projeto do musicário, eu ingressei tocando no primeiro ano a flauta doce e depois integrando, né, a parte dos alunos de oboé. E comecei com o meu professor, Marcos Vicensut. Eu comecei aos 12 anos de idade, mais ou menos, tocando oboé. Então eu já tinha um pouco mais de experiência de como era um instrumento de sopro, da família das madeiras, como que funcionava. A gente tinha uma base, né, uma boa base para começar tocando um instrumento que é considerado um pouco difícil, é um instrumento que é um pouco, né, raro no Brasil, no sentido de alunos, de pessoas que tocam. Então foi, na verdade, uma grande oportunidade e foi uma experiência muito legal ter começado com um instrumento que eu mesmo não conhecia e acabei me apaixonando tanto depois. O violino, eu comecei com 14 anos meus estudos. E aos 17, eu tive a oportunidade de tocar com o maestro Cláudio Santoro. Na ocasião, era aluno da professora Cecília Guida. E eu diria que ela me deu a oportunidade de experienciar esse universo da música profissional em orquestra. Então ela me convidou para fazer uma audição ao maestro Cláudio Santoro. E eu completava então 17 anos de idade. Ele me deu uma bolsa e eu fui fazer parte da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília. E essa bolsa percorreu por 6 meses, porque 6 meses após teve teste para ingressar profissionalmente na orquestra. Eu passei, tive o pleito satisfatório de passar, porém, com 17 anos você não poderia assinar um contrato profissional. E aí eu fui emancipado. A sensação de ser maior de idade, eu confesso que eu tive uma tremura ali, inconscientemente, mas eu achei incrível essa oportunidade, peguei com afinco e pude assinar meu contrato com 17 anos de idade, sendo eu emancipado pelos meus pais. Na verdade, eu particularmente
não gosto muito de tocar em orquestra, né? Apesar de tocar um instrumento de orquestra. Eu tenho mais preferência por música de câmara, por orquestra de cordas, né? Grupos menores. Isso para tocar. Agora, para assistir, para compor, tenho um grande apreço. Agora, a orquestra na qual eu trabalho, eu fui mais por uma questão financeira, né? Em plena pandemia apareceu um concurso para instrumento de corda, né? Oportunidade única. Mas também por uma questão de provar para mim mesmo, né? Que eu era capaz de passar num concurso, né? Então, uma questão de vitória pessoal, né? Digamos assim. O fato de eu ter entrado nessa orquestra específica da Força Aérea, né? A coisa mais legal da orquestra para mim, sempre como grupos, é diferente de qualquer outro grupo, seja banda, seja conjunto de câmara, porque é uma grande galera, muita gente junto, tocando a mesma coisa, e você tem um repertório muito grande no sentido de tem muitas coisas, inclusive para o oboé, que é um instrumento praticamente solista dentro da orquestra. Então é muito legal essa experiência de estar tocando junto com o pessoal, além de que você acaba conhecendo e criando vários contatos, além de você estar num ambiente totalmente diferente, que para quem está assistindo é uma coisa, mas para quem está tocando é totalmente diferente. É muito legal essa experiência de você estar dentro, ali fazendo música, tocando, e principalmente apresentando concertos em grandes, diversos teatros, diversos locais. Foi sempre muito legal. E depois, como professora, tive a oportunidade de começar a reger as orquestras também. Vai lá, prepara. Preparou? Então, de início, o meu início aqui foi um grupo bem pequeno, e esse grupo foi crescendo, e como todo e qualquer outro trabalho na música, ele vai variando muito, né? Tem anos
que dá muito bem, é muito legal o trabalho. Tem anos que diminui a quantidade de alunos, começa tudo de novo, alunos mais iniciantes. E chegou nesse grupo que a gente está agora, que é um grupo bem legal, um grupo bem querido, um grupo bem entrosado musicalmente. Hoje eu dou aula, né, em escolas de música, já toquei em orquestras, fiz uma pequena turnê pela Alemanha, onde eu tive o prazer de levar um pouco da música brasileira para lá, encontrar alguns brasileiros lá, e através da música a gente pôde levar um pouco do Brasil para esses brasileiros e um pouco também do Brasil para os alemães, e onde a gente tivemos vários concertos onde pessoas se emocionaram, né, por não conhecer da música brasileira, né? Camargo Guarnieri, por exemplo, foi uma das músicas que a gente levou, Vilani Cortes, e muitos choraram porque não acreditavam que existia esse tipo de música no Brasil. Eu me debrucei na área pedagógica de violino e viola. Eu tive a gratidão de ter muitos alunos, ou seja, as pessoas começaram a acreditar que eu poderia contribuir na sua formação. Então, minha primeira classe tinha 15 alunos. E eu procurei fazer com que esses alunos tivessem sua individualidade preservada, mas que pudesse contribuir com seu talento no coletivo. Então, a gente criou uma espécie de orquestra de violinos e viola. Um tocava para o outro e ali nasceu o foco de desempenho da minha metodologia, que era consigo mesmo, com o outro, com o grupo e com o espaço. Significa que se eu estiver pronto e preparado, eu terei condições e capacidade de desenvolver uma escuta com o meu colega em nível de música de câmara e timbrar, trabalhar articulação, afinação, projeção de som. Isso foi meu primeiro, digamos, ateliê de regência, porque reger pessoas significa entregar uma reflexão para que ela absorva e devolva com a reflexão dela. Em um curso com o maestro Eleazar de Carvalho, ele disse: você não precisa de uma orquestra para reger. Se tiver duas pessoas tocando, você pode sugerir, você pode regê-las, trazendo para elas um foco daquilo que você percebeu. Então, se você entende a música, a estrutura musical, e oferece para ela o seu entendimento, e ela aceita, você está regendo essas pessoas. Agora, o que eu percebo sobre a situação da música erudita no Brasil? Eu acredito que para os brasileiros foi colocado, assim como o meu instrumento, que é o violino, de uma forma elitizada, né? Então eu vejo que muitos brasileiros encaram a música erudita como algo que são para os ricos, né? Pessoas ricas vão aos teatros e assistem músicas do Bach, Beethoven, e pessoas de classe baixa não tem nível para ir até esse tipo de música. Porém, eu acho que esse rótulo, vamos dizer assim, que tem sido colocado por diversos anos no Brasil, está caindo, né? Porque pelo menos eu tenho visto mais projetos que queiram levar a música erudita para lugares que a música erudita não chega. Então eu acredito que hoje a gente está tendo um pouco mais de alcance para as classes baixas, né? Porém, ainda é um meio elitizado. A pessoa que estuda violino ou um instrumento clássico, um cello, uma harpa, ou ela é uma pessoa com muito dinheiro, ou ela veio de um projeto social, porque não tem como uma pessoa com baixa renda atingir ter o acesso, né, a alguns instrumentos, porque são caros mesmo,
ou pouco chega as informações até essas pessoas. Já vi contextos em que, como eu falei, né, a orquestra tocava apenas arranjos de música popular ou de trilha sonora, mas se vendia como uma orquestra sinfônica, né? E que pode promover talvez uma deseducação do público, porque ele vai estar assistindo uma coisa, achando que é uma coisa, quando na verdade é outra. Isso assim, recitais didáticos, né, ajudam nisso. E ajudam também a quebrar essa mística que eu mencionei, né, que não se aplica apenas ao violino, mas à orquestra como um todo, né, que é uma coisa chique, da elite, inclusive, né. Então muita gente, pro bem ou pro mal, né, tanto para elogiar quanto para criticar a orquestra, tem essa questão, né, de achar que é uma coisa chique. Então é uma coisa inalcançável, uma coisa que só ricos têm. Então não é pra mim. Ao mesmo tempo, é coisa de rico, de burguês, então tem que combater, não pode existir. Só que tudo isso parte de uma compreensão errônea, a meu ver, do que é, do que seria de fato uma orquestra, né? Tem uma visão assim ainda do século XVIII, invadindo o século XX e XXI, mas as coisas mudaram e tem mudado, né? Na minha sina eu fiz umas 8 provas para percussão erudita na escola de música e fui reprovado. Na nona que eu consegui passar. Reprovava na leitura? Na leitura, mas também nos instrumentos. Eu não tinha acesso a instrumento erudito, né? Uma coisa é a caixa clara hoje, que em alguns lugares, mas eu não tinha acesso. E também assim, eu tinha na cabeça que eu só ia saber, eu só seria músico e saber tocar se eu lesse partitura, porque esse é... O músico tem essa coisa, né? Se você... A cultura popular, hoje em dia nem tanto, mas... Tô falando aí de 2003, 2006, por aí, 7. Então quase 20 anos, né? Ainda tinha esses preconceitos ainda. Você vem da cultura popular, você não toca, você não lê. A escola de música é um conservatório, então naturalmente conservatório, a linha é tradicional. Você tem que ler e tal. Aí depois disso, eu passei na escola de música. Aí comecei a estudar e lá eu comecei a fazer as orquestras da escola, que começa com, eles chamavam banda Primeiros Sons, mas era uma orquestra pequena, que é para começar a tocar. E assim, socialmente, aí como é que eu posso falar? Socialmente a orquestra é um lugar de você viver a música coletiva, né? A música é mais na coletividade. E isso assim, só que aí essa questão depende muito de como você é acolhido no local, entendeu? Porque quando você tem essas primeiras orquestras para iniciante, é um lugar bom. Mas se você cair já num lugar já que a galera já está mais para frente, talvez você não tenha, né, esse acolhimento. Mas não deixa de ser um lugar social, né? Essas são só as nuances, né, do ambiente. Assim, pensando até na formação, assim, eu penso numa questão mesmo de uma relação social mesmo, né? Onde nós, por exemplo, até a minha experiência da religião, são nesses locais, por exemplo, dos ensaios que nós nos encontramos, que as amizades são formadas, né? Você está tocando o quê? Que legal que você já está tocando, que bacana te ver aqui. Você trocou de instrumento, que legal. Então acho que é justamente para formar uma formação das relações sociais mesmo, né? De fazer amizade. Eu escuto normalmente a minha filha cantando algumas musiquinhas que ela aprende na educação infantil, e o quanto isso auxilia ela no desenvolvimento dela, né? Da fala, da produção da fala, da organização, propriamente da organização da fala dela, né? De ela saber que aquele momento é de falar aquela palavrinha que combina com essa. Inclusive agora ela já está inventando as musiquinhas dela. E ontem mesmo nós estávamos fazendo uma musiquinha que ela já está colocando o sentido de combinação das palavras. Como é que a gente fala isso, né? Rima, exatamente. Eu acho que quando a gente faz música, quando a gente estuda a música, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não faz música sozinha.
E a partir do momento que você faz música com alguém, você percebe que é gostoso essa interação de fazer música em conjunto. Então, assim, eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada por orquestra, mas eu tento passar essa minha paixão através da minha vivência para os alunos, para eles também se apaixonarem pela orquestra. E muitos eu acabo conseguindo, realmente. Os alunos, a orquestra começa, por exemplo, 4h45, eles 3 horas da tarde já chegam na sala, já começam a tocar em grupo, já estão se socializando. A orquestra tem um papel social também, e eles vão tocando, cada um toca a sua voz, um ajuda o outro. A hora que eu chego, já está todo mundo bem aquecido e todo mundo já preparado. Qual é a próxima música, né? Eu corto, parece que acabou e começo a pizzicar. Vai lá? 69. Tan, tariram, tan, tan, tan. 1, 2, 3, 4. Isso. Diego, tenta olhar pra mim porque eu vou fazer bem marcado. 1, 2, 3, 4, 1. Aqui também, a bateria, tá? Vamos de novo? É 69. 69. Tan, tariram, tan, tan. A orquestra é uma formação, né, composta pelas cordas, pelos sopros e pela percussão, e tem o regente, o maestro, e ela é utilizada em grandes formações no sentido de músicas que são feitas para muitos instrumentos. Então você tem uma capacidade de colocar ali dentro diferentes tipos de estilos, você consegue colocar ali, trabalhar com timbres diferentes, porque você pode tanto trabalhar com os timbres dos metais, das cordas, você consegue criar diferentes sonoridades, você consegue criar peças que conversem entre esses instrumentos, você cria repertórios, não só voltados para o repertório clássico, erudito, mas também você pode utilizar ele como soundtracks e, enfim, outros tipos de música também. E além da parte da performance, de você estar em um concerto, um grupo que chama muita atenção, é um grupo, né, que chama muita atenção do público, por ser uma formação grande, por ter um vasto repertório, você consegue trabalhar com diferentes públicos-alvos. Orquestra não é sinônimo de música de concerto. Né? Até porque música de concerto é o estilo, que pode ser feito até, você pode ter um power trio de rock tocando música de concerto. E uma orquestra sinfônica tocando MPB. Então é mais o estilo do que o grupo, a formação. Eu vejo hoje a orquestra como um objeto sustentável de agregar pessoas e trabalhar a emoção de pessoas. Então, hoje, uma orquestra, além dela ter uma funcionalidade de difusão de uma música sinfônica, não importa se é do período clássico ou contemporâneo aos dias de hoje, mas ela organiza, sim, uma expressão de uma percepção de um compositor que dialoga com uma questão cultural. Por outro lado, ela também é um sistema de agregar valores do âmbito social. A orquestra, por si só, ela é uma representatividade de equalização coletiva, onde quem talvez seja visto como o maior poder, né, com aqueles que têm um menor poder, se for pensar hierarquicamente, a função de um maestro e aquele que abre a porta para o maestro entrar num teatro e criar um ensaio, você percebe que essas hierarquias se respeitam e não se colocam, a meu ver, sobrepondo como eu sou mais ou menos. Eu, enquanto violinista, domino a minha linguagem e contribuo para a regência do maestro, que é quem está organizando o todo. A minha função, ela é pequena em relação à partitura, mas sem ela não constrói essa partitura. Então uma orquestra, se você for colocar no âmbito social, ela é uma construção social que um complementa o outro. E uma orquestra no palco com pessoas tocando é algo vivo, né? Algo ali que você está tendo contato em tempo real,
que é muito diferente de uma gravação, né? E é aquele momento único. A gravação você pode rever, pode voltar e avançar, mas a performance ali que você está vendo é única. Catártica pode ser também, uma pessoa assistir uma performance de orquestra. E talvez um momento de comunhão, né? Não só do público com a orquestra, mas também dos músicos com os músicos e da plateia com a plateia, e de um com o outro, né? De comunhão, assim, às vezes inconsciente, que o pessoal sai dali, às vezes nem consegue explicar o que aconteceu ou ter noção do que aconteceu, mas é legal, interessante, importante. Preenche, né? Oi? Preenche, né? Preenche. Então, aí as outras crianças aqui, a gente divide Céu do Aventureiro lá e os outros aqui, tá bom? Obrigada. É isso, assim, pode soar um pouco romântico demais, mas é interessante. E objetivamente falando é salutar, né, digamos assim. Nem que seja assim para fugir do estresse, né, ou seja, atinge em vários pontos, né, desde terapia até uma elevação artística, né? Não sei. E também eu tenho ciência de que, como músico e principalmente como compositor, eu não tenho o mínimo controle sobre isso. Eu não sei o que o meu ouvinte vai sentir ouvindo a música que eu escrevi ou que eu estou tocando. É muito interessante isso. Apesar da plateia, muitas vezes, não entender muito sobre a parte musical, a parte da estrutura da coisa, o músico, para quem está tocando, é como se você estivesse tocando para algum familiar seu. Você não quer errar, você se sente pressionado, nervoso, mas principalmente quando tem pessoas ali que você conhece, você quer mostrar o que você consegue fazer, você quer transmitir o que você está sentindo na música, você quer transmitir o que o autor colocou na música, e você quer transmitir isso para as pessoas. E é por isso mesmo que muitas vezes, né, tem a parte do nervosismo, toda a parte de você, do músico, de quem está tocando ali. A sensação é diferente, até mesmo da própria música, para quem está tocando do que para quem está assistindo. Então, sim, faz uma grande diferença se você tem ainda mais o conhecido, porque você ainda quer mostrar para a plateia, você quer mostrar para o público, né, o que você está fazendo e a beleza que aquilo tem. E sem contar que eu falo assim, ó, que os ensaios, as aulas, o estudo, 99% do tempo a apresentação vai ser algo muito pequeno. É o ponto culminante na nossa apresentação, mas ela, por si só, a apresentação não é o fim, né? Tudo que veio antes é muito maior. Toda a dedicação individual dos alunos, quanto a dedicação coletiva, que é no momento da orquestra. Se eu não vou estudar direito, não vai render o meu naipe, não vai render o meu grupo, a música não vai ficar pronta. Sem a música, a orquestra não existe em si, né? É porque a música é que é o fator mais forte disso, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu, na minha inconsciência lá na infância, a música é que me dava sentido de ter algumas... Eu formava ideias de pensamento porque eu conseguia focar em música e aquilo me levava para concentrar em outra coisa. Por exemplo, eu ia estudar
eu não estudava sem música, entendeu? E aí pra mim não importa, podia ser rock, forró, baião, canto gregoriano, que é uma coisa totalmente oposta, mas que eu via por causa da herança, né, cristã que tem. Aí é isso, assim. Então, assim, a orquestra, ela tem essa importância social porque ela é um lugar que ela te ensina a viver em comunidade. Ela tem essa coisa da coletividade. Você na orquestra, você não pode tocar, mas você não pode ser sozinho, você tem que estar em conjunto. E sendo vamos falar, o material da orquestra é a música, entendeu? E é ela que faz todo esse elo. Bom, a música brasileira erudita, né, o que seria erudita, tá certo? Eu até então achava que a música erudita poderia ser considerada talvez aquelas músicas que se aproximassem um pouco da música europeia, né? Que seria do Bach, que é um pouco mais barroco, né? Mas Beethoven, Mozart, todos esses que a gente tem como os grandes compositores. A princípio para mim era isso que era a música erudita. Mas eu fui percebendo que, pensando nessa palavra, alguns compositores que eu tinha como grandes compositores compunham coisas que eram regionais do país deles. E aí eu fiquei pensando, opa, então pera lá, música popular de um país, ou regional, folclórica, pode ser considerada erudita. Então eu voltei um pouco atrás do que eu estava pensando e comecei a pensar na música brasileira erudita, que na verdade eu acho que a palavra erudita nos remete a algo antigo porém na verdade não dá para limitar um gênero ou uma época. Eu acredito que foi na verdade um nome para se nomear a música, mas não existe um gênero musical que classifica a música erudita, ao meu ver. A música brasileira, ela é muito rica e dá para ser explorada de diversas formas, desde o axé a um canto indígena, ou músicas como o Camargo Guarnieri, o Villa Lobos, de certa forma tiveram influências, né, nos grandes compositores europeus. Hoje eles também, você pode ver que existem fragmentos de ritmos brasileiros, né? Então a gente pode dizer que sim, existe música brasileira erudita, só que a gente desconhece dela e às vezes mesmo conhecendo não considera ela erudita, né? Então acho que vem daí, eu acho que a falha é a gente não ter o contato com a música brasileira raiz, eu digo, não tanto essa atual, né? Músicas regionais, tanto no Nordeste, do Norte, né, até o Sul do país, a gente tem músicas muito ricas e a gente desconhece, né? Mesmo quem trabalha no meio musical, a gente não tem muito contato, a gente na verdade toma um banho muito grande nas universidades das músicas europeias e pouco se é falado, acho que da música regional. Coisa é porque a música europeia ela tem um ethos dela, né? Vou falar ethos. Ela tem um ethos dela, é tida como culta, mas para mim não tem essa coisa de culta, já é mais academicismo mesmo. Porque para mim a música europeia que é dita culta aqui é a música popular, né? Lá, uma dança daquela, as danças que tem lá, ela não foi, ela vinha do popular e depois que ganhou isso aí veio para cá com essa concepção. Fui estudar música, toquei na orquestra e percebi, cara, eu gosto de tocar, mas a música erudita não é a que me fascina, não. O que me fascina é a música popular, tocar aí na Big Band, tocando latino, música cubana, tocando um forró, um baião com a orquestra rolando. Eu falei, isso aqui é mais, isso aqui pra mim é até muito mais, como é que falar? A estima, eu fico até com a estima melhor, autoestima, me sinto até mais músico mesmo, porque é uma coisa que me toca, né? Que tem a ver. Eu acho interessante isso porque a música brasileira ela se diverge muito de outros estilos. E eu sempre acho essa rítmica é sempre voltada, vamos dizer, percussionista, a parte. Você sempre tem essa memória da percussão, essa pegada de percussão que lembra a orquestra inteira tocando parte, fazendo uma parte rítmica da coisa, que lembra bem a parte percussionista da coisa.
como no samba, por exemplo, a gente tem a caixa, o tambor, enfim. Eu escrevo para orquestra também, né? E é uma dúvida que eu tenho, inclusive, né? Assim, para onde vai? O que eu tenho visto é que o caminho é a academia, né? Ser pesquisador, professor universitário, né? Agora, em termos de mercado, assim, tá um pouco melhor para quem escreve música coral ou trilha sonora, seja de filmes, jogos, né? Mas não é uma área com qual eu trabalho muito. Então, tem uma dúvida assim que vez ou outra surge, né? Aqui que eu vou compor, para quem, como, né? Aí, por enquanto, eu estou compondo para dentro da universidade, né? Para grupos que tem por aqui, para o que eu tenho à mão. Mas aí, num contexto profissional, é um pouco incerto. Ao longo desses 10 anos que eu trabalho com orquestra de cordas, o primeiro ano que eu assumi, o professor que trabalhava antes de mim passou um material e acabei fazendo esse material com o grupo. E eu vi que o grupo não estava maduro o suficiente para fazer o repertório. Foi aí que eu comecei a fazer o curso de regência, que até então eu tinha experiência de regência de coro, né? E de orquestra não tinha, só tinha sido regida há muitos anos já, tocando tanto na igreja quanto aqui na Casa da Cultura, na orquestra. E foi então que eu comecei a fazer curso de regência. Então, eu fiz em Curitiba, fiz em Londrina, e esses cursos foram muito bons porque eu consegui muito repertório e para grupo de orquestra de formação. Então esses arranjos eles já foram escritos pensando em níveis de orquestras escolares. Então pegando essa grade, tu já está escrito exatamente para uma orquestra de cordas, violino 1, violino 2, violino 3 e viola, a mesma voz, violoncelo, contrabaixo e também tem a parte do piano. Então não precisa se preocupar, será que vai dar certo? Será que o meu grupo vai dar conta dessa música ou não? Como tem essa legenda já, grade 1, grade 2, geralmente as músicas do grupo eu faço grade 1, grade 1 e meio e grade 2. Por exemplo, o grupo de essa orquestra de cordas que você está tocando. Né? Porque é um nível que dá certo, é um arranjo muito bem escrito. Eu já escrevi 2 arranjos para os grupos de cordas, os 2 deram certo, os 2 ficaram legais, assim, mas o rendimento não é o mesmo do que essa pessoa que já pensa exatamente no nível que o aluno vai dar conta de tocar. Então, a maior parte dos arranjos que eu faço com o grupo são arranjos dessas escolas dos Estados Unidos. E eu consegui esse material tanto em Curitiba, quando eu fiz um curso lá de aprendizado coletivo, com 2 americanos, e também consegui em Heliópolis, no Instituto Bacarelli. Acabei trocando materiais com outros professores de lá. E esses materiais do Bacarelli também são desses métodos americanos. E consegui também em Londrina outros materiais. Bom, a educação musical no Brasil, eu acho que ela é um pouco falha, né? Porque se a gente encarasse a educação musical como algo tão importante quanto aprender matemática e português, acredito que a gente teríamos, né, muito mais pessoas
descobertas aqui no Brasil, músicos talentosíssimos que a gente nunca vai descobrir, porque na verdade essa pessoa nunca teve a chance, a oportunidade de um dia segurar um instrumento ou ter um contato visual muito próximo de um instrumento, né? Se, assim como muitos países da Europa e nos Estados Unidos também, por exemplo, a música fosse presente nas escolas de ensino público, né? De forma regular, eu acredito que nós teríamos uma sociedade melhor, seríamos pessoas melhores, né? A música transforma as pessoas. Tipo, no ensino básico é um pouco limitado, né? Porque ele tem a lei, né? Que é obrigatório o ensino de música, mas ela não é exatamente cumprida como deveria, né? Até onde eu sei. E aí o ensino que acaba tendo mais assim, o acesso é em igrejas, as que lidam mais com isso, né? E escolas particulares. No DF, especificamente, tem muitos projetos sociais que trabalham com música, e são música de orquestral ou banda sinfônica, né? Isso é um ponto interessante. E muitos alunos que vão para a escola de música ou aqui até mesmo para a UNB são oriundos desses projetos. Mas ainda assim é uma quantidade pequena em relação a toda a população, né? Então eu acho que o acesso, em linhas gerais, é escasso. Aí, nessa aí também, eu fiquei na escola de música, fiz alguns cachês na Orquestra Sinfônica de Brasília, na época. E aí eu ia lá e tocava caixa, tocava prato. Não foram muitos, mas foi minha experiência, foi bom. E aí depois dessa, fiquei com a orquestra, eu fui para a Filarmônica de Brasília também um tempo, toquei. Mas a Filarmônica já tem um contexto de fazer músicas mais populares, né? Com a leitura, que foi bom também. Aí tinha largado de orquestra nisso aí, larguei a escola de música para viver só da música popular, mas esse conhecimento já me proporcionou tocar nas big bands, né? Porque já tinha que ter uma leitura e aí eu fiz algumas big bands aqui em Brasília, principalmente com o povo de igreja, né? Porque aí tinha as cantatas, não só no Natal, mas outras épocas, e aí eu tocava, vivendo essa experiência de uma pegada mais popular, com leitura, já entendendo que a música, independente disso, não precisava ser também um cara que tem que ler, mas a importância da leitura para estar nesse contexto, principalmente de orquestra, né? Tive toda essa dificuldade com a escola de música, para entrar, teve essa crise de que não era músico, os caras me rejeitaram porque era popular, mas no fim das contas eu acabei dando aula na escola de música, eu fui professor lá por um ano de substituto, né, temporário. E aí eu estava numa escola que é um conservatório erudito. Aí eu peguei o quê? Todos os alunos novos passaram por mim. Então eles iam iniciar na música, muitos iniciando em música, vindo com as vivências, mas também com a música erudita. Mas aí já com alguém que já tinha passado pelas pancadas da vida, que é normal, né? Aí eu treinei muita gente, outros por motivos socioeconômicos de não poder, ter que trabalhar e não poder estudar, não continuaram, mas alguns continuaram. Ia para as orquestras comigo iniciantes, tocava uma nota na música, mas estava ali incluso, entendeu? Professor, não sei, tá comigo aqui. Professor, você vai tocar comigo? Vou, velho. Não.
O professor, ele é um cara que indica o caminho, ele não é melhor que ninguém. Mostra, vai com você, anda junto, né? Eu tenho essa concepção de professor que eu não estou em cima, eu estou do lado da galera. Por isso que eu gosto de trabalhar com criança, que o lance é circular, entendeu? É a gente ali, todo mundo no chão, sentado, tem essa coisa de pedestal. Então eu tive essa vivência também e trabalhei com as orquestras do Primeiro Som, que foi a que me iniciou como dentro de orquestra. E eu levava, chegava lá e tinha a orquestra Primeiro Som tem esse conceito, então era muito à vontade. Os caras, não sei tocar, não, vamos tocar, mas vamos aprender. E aí eu já, como eu tive dificuldades, eu já proporcionava aos meus alunos tudo que eu não tive. Então assim, eu gravava para eles o som certo, para eles ouvirem. Sabe? Bota o número 1, 2, 3, 4 por compasso, sabe? E vai tocando, toca no lento, toca rápido. E aí foi isso, aí foi uma vivência boa, tava lembrando. Então assim, pra você ver, num contexto eu fui um cara que, né, dei aula no conservatório. Fechou. Como é que você vê a questão do ensino de música dentro do curso de pedagogia? Como é que foi a tua experiência? Tá. Bom, o ensino de música dentro do curso de pedagogia eu acho que é muito fraco. Como eu disse, eu acho que em diversas outras áreas que a gente pensa como educação, o ensino de música é muito fraco. São poucas as universidades ou faculdades que tem bandas, orquestras, coros, né, ali, que faz com que os seus alunos também participem, né, como se fosse um curso extra, algo assim. No curso de pedagogia eu vi muito pouco. A música, na verdade, ela é usada como ferramenta de trabalho. As professoras, o que é mais abordado cantem com os alunos, né, músicas de roda ou músicas que vão fazer com que induzir os alunos a fazerem tal coisa. Então, por exemplo, escovar os dentes, ir comer, ir ao banheiro. Então, a música, na verdade, ela só é utilizada como uma ferramenta para fazer algo, né? Não é a música por si só, né? Então, eu acredito que sim, poderia, talvez, assim como, por exemplo, eu tinha aula de artes, né? Uma das aulas que eu tive na faculdade de FUI Artes, o professor pouco falava sobre a parte da música, até porque ele era formado em artes plásticas. Então, eu acredito que uma deficiência que ele tinha era isso, mas também ele pouco desenvolvia com a gente. Então, eu acredito que né, ter nessa matéria de artes professores, né, que se ramificaram para as outras artes, e a gente ter um pouco mais a fundo do que é cada arte, né, acho que seria importante. Então, acho que na pedagogia está bem ruim essa questão da música. Acho que a gente poderia ser mais rico nisso, eu não sei como dizer. O ideal sempre, eu procuro sempre mandar uma gravação para os alunos, porque daí se eles já escutaram a música já está na cabeça deles, já fica mais fácil para fazer essa leitura à primeira vista. Quando eu toquei, né, desde quando eu entrei na escola como aluna, antes desses meus 10 anos como professora, não tinha tanta essa possibilidade. Hoje em dia, com o WhatsApp, com a internet, com o YouTube, a gente consegue já achar essas músicas antes na internet e os alunos já conseguem escutar antes. Como dizia o Suzuki, né, a música ela começa pelo ouvir. Então, se tu já escutou, eu acho que já mais de 50% da música já está pronta, porque a música já está na tua cabeça. Quando tu vai pegar a folha, a partitura para ler, é como se já fosse praticamente no modo automático, né? Já está na cabeça, até a tua leitura acaba melhorando porque tu já tem a música na cabeça também. Eu acredito que a orquestra acaba criando mais memórias positivas, do que a própria aula de instrumento. A nossa pianista decorou a música também. Viva Marilene! Eu vejo que soma muitos pontos positivos, assim. É um papel social que a orquestra tem, um papel social dos alunos se encontrarem antes, de chegarem mais cedo, de terem essa função de estudar individualmente, de chegar mais cedo e estudar coletivamente. E aquela ideia, e agora? Qual é a próxima música? Quando que a gente vai tocar? Qual vai ser a roupa que a gente vai vestir? Aonde vai ser a apresentação?
quem vai estar lá nos assistindo, vai ter autoridade, não vai ter autoridade, posso convidar quantas pessoas para assistir, e eu acho que esse clima todo é muito gostoso. E aí tem a questão assim de você lidar com um grupo, saber o momento que você tem que aparecer, o momento que você tem que aparecer menos para outro poder brilhar, né? Então, e isso, o repertório que era trabalhado proporcionava isso, né? E questão assim de responsabilidade, com horário, com o instrumento, né? Ter cuidado com o instrumento, com o local, né, em que se tinha as aulas, os equipamentos. Isso tudo era ensinado ali, né? E de uma maneira orgânica, né? Não era uma questão assim de regras e uma coisa rígida, né? E muitos desse projeto hoje são formados aqui pelo UNB, né? Teve gente que foi estudar no exterior também. Então eu costumo sempre assim, já participei de apresentações que o clima era muito tenso e que a gente ficava muito nervoso e a gente ia respirar lá pela terceira música e na quarta música já tinha acabado a apresentação. Mas eu tento sempre criar um clima assim de descontração, compromisso no que a gente está fazendo, mas descontração no sentido de vamos cada um dar o seu melhor, esse é o momento de mostrar o nosso trabalho. Se alguma coisa não der certo, nem que eu corte. Mesmo lugar, 69, vai lá. 1, 2, 3, 4. Star Dancer. Primeira. Não. Mas esse nervosismo acontece, eu acho que é bom esse nervosismo, esse frio na barriga. Isso mostra que a gente está vivo também, né? Que a gente é formado por emoções e sensações assim do momento. Mas que esse sentimento assim desse nervosismo nunca atrapalhe, porque isso pode acabar traumatizando também. Acontece dos alunos nas bancas ficarem traumatizados e tremerem muito e até chorarem. Eu acho que o fazer música tem que ser algo gostoso, tem que ser algo leve, né? Para que faça bem pra gente mesmo, né? Esse momento. Pensando em patrimônio, justamente na experiência, você falou da história oral, né? Que a música nada mais é que a gente transformar as nossas vidas, né? As nossas realidades, as nossas experiências mesmo num letramento, numa canção, né? A música é a experiência da nossa vida mesmo, né? Sendo tocada, sendo cantada. Preparou agora? Quanto antes a gente termina, antes a gente come. Tá com fome, né? Ontem ela falou a mesma coisa. Eles vão tocar tudo certinho. Tudo certinho, afinadinho. Vai lá. Prepara. Levanta as asinhas, pra tá contando assim.